noite, amigo. Esperando o Padre Fábio entrar. Pra gente começar a nossa live. Ansioso. Tudo bom, Padre? O senhor consegue me Opa, ouvir? sim, sim, sim. Eu não sei se Só vocês estão. Bento. Se aí no Brasil parece que estão com estabilidade de internet em alguns lugares. Estava difícil hoje fazer live. Como é? Não sei se a internet está boa aí. Ah, sim. Tava com alguma estabilidade aí em alguns lugares. O pessoal teve dificuldade hoje de fazer live. É verdade. Também o Instagram congestionado. Mas Eu acho é eu acho que era isso mesmo. O Instagram hoje estava, a plataforma estava carregada. verdade. Mas aqui tudo certinho a conexão. Ah, então tá Tudo bom. bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em Graças ordem. a Deus. Tudo ótimo. Eu sou o Matheus, do Centro São José. Fiz daqui Aham. em Belém do Pará. Estou muito feliz em poder conversar com o senhor e poder partilhar um pouco sobre a vida da nossa amiga Carla Cutts. Muito bem. Vamos começar fazendo uma pequena oração, e pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda por nós nesse período, nesse momento breve de uma hora. Tem muito aprendizado. Uhum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre as mulheres, vós. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. São José, rogai por nós. Rogai, E o venerável Carlos Acutis também, que rogue por nós. rogai por nós. Muito bem. Enfim, o senhor é do Mato Grosso do Sul, né? Mato Não, Grosso ou do do Sul. Mato Grosso? Mato Diocese de Grosso. Corumbá. Diocese de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ah, ótimo. Aí, o senhor conheceu como o nosso servo de Deus não, venerável, Carlos Acutis? Não, o Carlos, na verdade, eu não conheci. Eu conheci a Sim, família, sobre ele. né? Sim, sim, sobre ele. Quando o senhor esteve ainda, quando o senhor ainda estava aqui no Brasil. Ah, já tem uns 8 anos que eu sou amigo da família. Eu venho para cá todos os anos para Assis e sempre sou recebido Aqui, aqui né? pela dona Antônia, né? Ainda quando o Carlos era servo de Deus, quando o processo ainda estava em Milão, quando nós nos Aham. conhecemos, já faz uns Uhum. bons anos. Ah, que ótimo. Ah, então o senhor não conhecia a família ainda quando ele ainda era vivo, não, né? Não, 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 não. 4 anos depois. 4 anos Ah, sim. depois. Faleceu em 2006, não Foi foi? 2010, eu acho que foi 2010, 2011, quando nós nos Ah, conhecemos. foi. Ah, que ótimo. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? O Vamos pessoal está lá. muito ansioso para conhecer. É, mas antes de falar sobre o servo de Deus, servo de Deus não, venerável, que eu quero falar servo de Deus, venerável Calacutis, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre santidade, já que o pessoal tem uma visão ainda muito caricata sobre ser santo. Aí, esse nosso amigo, ele vem quebrar esse paradigma, já que ele veio de maneira bem simples. Bom, na verdade, não é Carlos, todo santo quebra o paradigma de santidade, Uhum, daquilo que a gente rotula de santidade, né? certo. Aliás, esse é o grande problema da humanidade, quando não entende aquilo que de fato é na sua essência e rotula e reduz. Nós temos uma tendência muito grande de reduzir as coisas ao nosso prisma, ao nosso foco. E quando eu falo de santidade, essencialmente eu tenho que entender que santidade é um chamado de Deus. E quando que Deus me faz esse chamado? No dia do meu batismo. No dia do meu batismo, eu sou chamado à santidade. Logicamente, a minha primeira vocação, o meu primeiro chamado é a humanidade, é o ser gente, é o ser humano. Esse é o meu primeiro chamado, porque Deus me cria humano. Mas quando eu sou batizado, eu também sou chamado a fazer um caminho de santidade. E eu tenho que entender que a santidade não é algo que está distante, tão estratosférico ao ponto que eu não possa viver, que eu não possa alcançar, ou que eu não possa nem tão pouco fazer esse caminho. É aí que entra o problema quando nós muitas vezes achamos que a santidade só é para alguns, ou que a santidade é algo inatingível, ou que simplesmente a santidade é privilégio daquele que Deus simplesmente chamou você. Não, Deus chamou todos. Agora, você responde se você quiser, porque você tem um livre-arbítrio para fazer esse caminho, para dar essa resposta. Mas é preciso entender que a santidade realmente é algo extraordinário. Sem sombra de dúvida, é algo extraordinário. Porém,
esse extraordinário que é divino, eu devo acolher no ordinário da minha vida, no dia a dia. Eu não tenho que mudar o que eu sou. É aí que nós vemos na vida dos santos como eles bem acolheram esse chamado. Aí nós vimos Carlo Acutis, que não deixou de ser jovem para ser santo, mas acolheu a santidade na sua infância, na sua juventude, no seu ser. Né? Isso é o que é mais importante, mais interessante nós sabermos, para justamente quebrar com esse rótulo de que a santidade é para um ou para outro, ou para aquele ou para aquela. Não, é para todos. Agora, você responde se você quiser. A questão é que a gente vive na nossa zona de conforto. E nem sempre a gente quer sair para dar esse passo. Aí cai no puritanismo e uma série de outras coisas que só reduz a beleza que é esse chamado de Deus, a santidade que é feito para todos nós. Mas assim como o Carlos acolheu e viveu na sua vida, você pode, eu posso, qualquer um pode. Tá? Qualquer um pode. Eu não preciso me adulterar, deixar de ser eu, ou criar uma caricatura diferente de mim mesmo. Né? Agora eu tenho que ser assim, como nós muitas vezes rotulamos, eu sempre falo, nós criamos uma imagem de que santo é aquela pessoa calminha, que fala manso, bonitinho, sempre piedosa, com texto na mão, coisa do tipo. Aí eu digo, olha que santinho. Aí eu digo, você não sabe o demôniozinho que deve estar dentro da pessoa. Né? Então, assim, santidade não é algo que se externa, porque que é caricato no externo, porque se fosse, e também por temperamento, nós não teríamos um Padre Pio, que era um homem extremamente sanguíneo ao ponto de gritar, de berrar e de bater. Nós não teríamos uma Santa Teresa d'Ávila também, que tinha um temperamento super, e tantos outros. Tá? Então, assim, eu não posso me prender a isso, que santidade está condicionado a um jeito de ser angelical. Está completamente errado. Por quê? Primeiro, você não é anjo. Você é humano. E se você acolhe a santidade na tua vida, no teu ser, na tua humanidade, você tem que, em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é acolher a tua humanidade. Enquanto você não dialogar com você mesmo, com aquilo que você é, com as suas misérias, com os seus pecados, com suas qualidades, com os dons, com tudo aquilo que você se compreende como ser humano, vai ser impossível você ser santo. Vai ser impossível você acolher a santidade. Por quê? Porque você não consegue nem dialogar com você mesmo. Você não consegue nem gerir ali aquilo que em você ainda é limite. Né? Então, esvaziando-se disso, aí é possível se fazer um caminho de santidade ou acolher esse extraordinário no ordinário da tua vida. Sem grandes coisas, tá? Sem grandes coisas. Então, assim, é tirar, se esvaziar dessas ideias aí que existem e, de verdade, tornar-se um santo como você é. Carlos foi santo porque ele foi Carlos. Ele não mudou o seu jeito, ele não deixou de jogar o seu Pokémon, ele não deixou de comer a sua torta inglesa, que era o que ele mais gostava, de comer seu espaguete pepperoncino. Maravilha. Nada disso. Entendeu? Então, aqui nós temos que entender que, na verdade, a santidade é algo extraordinário. Porém, eu acolho no ordinário da minha vida. Eu não preciso mudar o meu jeito de ser. Eu tenho que continuar sendo o que eu sou. Aperfeiçoando aquilo que é possível, nas qualidades, nos dons, etc., e eliminando aquilo que é contrário a esse caminho. É muito simples. O problema é que a gente complica. É muito simples. A gente complica as coisas. Lógico que tem os desafios e as renúncias próprias. Carlos teve. Todos os santos tiveram. Porque se tem uma das... Mas aí é que tá. É o que eu falo para você, o que eu falei para você anteriormente. Quando eu dialogo com a minha humanidade, isso é mais fácil. Agora, quando eu fujo de mim mesmo, eu vou viver brigando comigo mesmo, querendo me autoeliminar, aí vai ser complicado, não dá certo. Aí você vai ser tudo, bem no santo. Enquanto você não se amar, não se acolher. E também é interessante que a Carla Pucci prova que ele não foi uma pessoa, abre aspas, podemos dizer assim, bitolada. Ele viveu uma vida simples, numa família que não era assim, extraordinariamente católica. Tinha virtudes humanas, sim, pessoas muito virtuosas, humanamente falando, né, padre? Mas, assim, não eram assim, de ir à missa todos os dias. Então, esse interesse de buscar as coisas mais elevadas veio dele mesmo, né?
Não, veio dele mesmo assim, mas o cara é de berço católico, inclusive Sim, sim. já tem uma santa na família, a prima da sua mãe, Santa Júlia Salzano, tá? Fundadora de congregação e tudo. Não era, não era um casal, Antônio e André, não era um casal como nós entendemos, que a gente usa a expressão no Brasil, praticante, católico praticante. Não, cumpria o Isso. preceito quando dava, mas Carlos é de berço católico. Tanto é que quando ele já começa a estudar com as irmãs Marcelinas, em escola católica. O ensino médio também ele vai para o Leão XIII, jesuíta, né? Então, ele tem uma base também recebida aí na formação Uhum. da escola, que são escola de religiosos, tá? Ah, ótimo. Mas, logicamente, esse despertar, esse extraordinário, foi Carlos que acolheu próprio, é próprio dele. Sim. E nesse acolhimento, ele transforma a vida da família que até então eram os católicos, mas que ainda não tinham uma vivência, ou diria assim, ou uma maturidade ao ponto de ser uma doação como são hoje, como Dona Antônia é hoje. Né? Que Carlos questiona tanto a mãe que a Dona Antônia se sente obrigada a estudar teologia para responder o que o filho de 7 anos perguntava. 7 anos de idade, né? Né? Então, assim, a primeira mudança que nós vemos de forma consistente da santidade do cara é com aqueles que estão em torno dele. Quando o seu babá, que é de religião hindu, se converte ao catolicismo, é batizado, hoje é casado na igreja, tudo certinho. Então, assim, porque às vezes é aquele ditado, né? Diz que santo de casa não faz milagre. Carlos fez milagre em casa. Fez milagre em casa. Né? Mas, paralelo a isso, outros milagres foram acontecendo também. Né? Lógico, isso é uma leitura que a gente vai fazer depois, quando tudo já está se transformando, é que a gente vai entender realmente esse garoto era extraordinário, porque ele tinha algo diferente, só que a gente não conseguia fazer a síntese, porque se estava vivendo. Quando a gente está vivendo aquele momento, nós não temos noção do que ele é, mas quando ele passa, eu consigo ver de fora e fazer uma análise. Aí é depois que se vê. Ele era santo. Por que ele era santo? Porque as atitudes, aí a gente começa a observar as atitudes do Carlos compiladas nos diz, realmente, esse menino foi santo. Né? Viveu a sua humanidade de forma santa. E também viveu também como um excelente católico, né? De sobreviver uma vida sacramental desde a eternidade, né? O senhor falou, eu acompanhei a live ontem com o Roger, o senhor falou que ele antecipou a primeira comunhão, não é? Sim. Por questão de idade, não foi? A vida do Carlos, a grande mudança, o grande sinal de expressão da santidade do Carlos começa, ou seja, a semente foi plantada, mas ela começa a germinar a partir da sua primeira comunhão. Tá? É o divisor de águas da vida do Carlos Acutis, é a sua primeira comunhão. Porque ali, quando já começa sendo extraordinário, porque tem que se pedir autorização, porque uma criança de 7 anos... até então, no ano 2000, ainda os irmãos já fizeram a primeira comunhão com 5, mais cedo que o Carlos. Né? E já estão preparados aos 10 anos para serem crismados. Então, assim, pedir uma autorização para o Carlos fazer a primeira comunhão, porque Carlos já mostrava, pelo menos em conhecimento doutrinário, aos 7 anos, o Carlos já tinha... o que a gente sempre fala aqui, né? Conversa com a dona Carlos, tinha ciência infusa, só podia ser, realmente, coisa de santo. E com 7 anos ele sabia mais do que a mãe em termos de doutrina em algumas coisas. Né? E é aí que ele começa, é aí com a primeira comunhão que ele elabora e que ele faz o seu projeto de vida. Coisa que nós, muitas vezes, nem eu, nem você, nem tantos jovens têm projeto de vida. E cada dia que faz a primeira comunhão diz, de hoje em diante, eu vou estar sempre com Jesus. Meu projeto de vida está sempre com Jesus. E esse estar sempre com Jesus, que Carlos fala, cai justamente nessa compreensão da santidade que nós falamos anteriormente. Ou seja, eu não vou deixar de ser o que eu sou, mas Jesus vai ser sempre a referência em tudo que eu faço. Eu vou estar jogando, eu vou estar brincando, eu vou estar comendo, eu vou estar passeando, eu vou estar viajando, mas no meu projeto de vida está ele. É aquela outra frase. Carlos estava sempre com os olhos voltados para o infinito. Né? Por quê? Porque lá é a nossa morada. É para onde eu deveria, ou para onde nós todos deveríamos, todos os dias almejar ir. Era o infinito que é o céu. Né?
Então, nesse sentido, aos 7 anos, Carlos disse, espera aí, de hoje em diante eu não vou faltar mais à missa. Por quê? Porque é a minha autoestrada para o céu. Né? Autoestrada para o céu. Ele compreendeu a centralidade do mistério da Eucaristia na vida do cristão, não foi? Sim, sim, e dá um tapa na cara em todos nós, nos padres, nos leigos, em todo mundo. Por quê? Porque nem sempre nós acolhemos e temos a Eucaristia como centro das nossas vidas. Né? Nem sempre. E muitas vezes nós até sacrilégio cometemos. Né? Basta ver como as Eucaristias são celebradas de mundo afora, que eu digo muitas vezes no nosso Brasil, que em nome da criatividade fazem mais um circo, né? E se esquece da centralidade que é o oferecimento do Santo Sacrário, o sacrifício que eu estou oferecendo a Deus. Né? Missa é sacrifício. Missa não é festa. Missa não é festa. Missa não como eu sempre recordo uma pessoa uma vez, né? Lá na Groenlândia, no Brasil, não acontece isso. Padre, faz uma missa para eu chorar. Minha filha, no velório, eu acho que você chora mais. Então, assim, existe um tal de missa do gosto. Missa do coco, missa sertaneja, missa da melancia, missa não sei o quê. Que isso? Que isso? E aquela criança de 7 anos entendeu que ali era o sacrifício que continua sendo oferecido. Lógico, não de forma cruenta, mas de forma incruenta. Mas ali é um sacrifício. Nesse ponto, o Carlos era muito consciente do que mistério que está sendo celebrado ali. Tá? E nós, muitas vezes, queremos celebrar as nossas coisas. Eu acho um absurdo quando muitas vezes nas missas, em nome da criatividade, colocam teatros, danças, não sei o que. Meu Deus, missa não é palco para isso. Eucaristia não é palco para isso. E aquela criança já compreendia isso. Por quê? Porque era a sua autoestrada para o céu, ou seja, era o caminho mais veloz, mais rápido, a via mais rápida para chegar no céu é a Eucaristia. Enquanto outros estão fazendo de palco, de concerto, de teatro, Carlos entendeu que era a sua via mais rápida para o céu. Coisa que muitos de nós, aí agora esse ano a pandemia não veio por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Foi tirado de todos a Eucaristia, né? Porque as igrejas foram fechadas, etc, etc. Eu espero, né, que as pessoas tenham um pouco refletido o sentido, porque veja bem, quando eu comungo, eu também tenho que ser Eucaristia para o outro, né? Eu não posso entrar numa missa e sair do mesmo jeito. Até a qualidade de como eu participo, assisto, porque assistir missa é uma forma de participar, as pessoas acham, não, o relativismo, o modernismo, não, eu participo, mas assistir é participar. Não mudou nada o termo. Não, é que as pessoas entendem que participar é fazer alguma coisa. É bater palma, é fazer barulho, sinceramente. Aí, se você me perguntar como que eu devo qual que é o modo mais preciso de uma pessoa se comportar numa missa, estar numa missa, como Nossa Senhora estava aos pés da cruz. Ela que assistiu o primeiro sacrifício cruento, foi ela e João ali. E como que Nossa Senhora estava? Pulando, batendo palma, dançando, virando de ponta cabeça? Estava contemplando, meu querido. Estava vivendo o mistério de forma contemplativa. Essa é a forma de estar numa missa. Não fazendo essas balbúrdias que fazem por aí afora. E que Carlos não suportava isso. Carlos, quando ia para a missa, ia para viver o sacrifício. Como todos os santos. Era o seu momento de êxtase. A Eucaristia era o seu momento de êxtase. Porque era pleno, se plenificava. Então, aquela criança de 7 anos foi capaz. E antes de ir para a escola, tinha que passar numa igreja, porque na casa dele em Milão, assim, quando vira, já tem a paróquia, uma igreja do lado dele. Tinha que passar para fazer 15 minutos de adoração. Então, aí o babá ajoelhava junto também, não sabia o que estava acontecendo, porque era de religião hindu, não sabia o que era aquilo. E com o tempo o Carlos foi catequizando. É aí que entra o Carlos catequista já desde cedo. Porque os seus próprios colegas também, Carlos aproveitava do seu conhecimento com o computador, que sabia mais do que os outros. Quando os outros iam perguntar, ele aproveitava sempre para vamos ver isso aqui que eu fiz. Porque o hobby do Carlos, o momento preferido do Carlos entre aspas, de ócio, porque os nossos jovens, ou a gente mesmo, quando fica no ócio, na ociosidade, fica sem fazer nada. O ócio do Carlos era o quê?
Ela fazia a pesquisa dos milagres eucarísticos, que hoje foram expostos todos aqui a Mostra Eucarística, está exposta aqui na Catedral de Assis. Inclusive, eu fiz a live lá, está toda filmada, quem quiser ver. Então, o Carlos fez isso. Né? Então, assim, pesquisou, encontrou quase 200 milagres eucarísticos, que nem nós sabíamos. Na Argentina, na Colômbia, no Paraguai. O cara achou milagre eucarístico em todo buraco que você imaginar. Até no Egito, eu nunca tinha imaginado que tinha milagre eucarístico. Nem eu. Quando eu vi também no Egito, na Polônia, foi esse menino que fez isso. Então, assim, o amor era tão grande que ele se preocupou de uma forma muito tranquila, sem saber do que ia dar tudo isso e do legado que seria tudo isso, mas produziu. Isso é santidade, é quando eu produzo e deixo algo impresso para o outro. E literalmente foi impresso, né? Eu deixo algo impresso como uma marca do caminho que eu segui, porque cada deixou o seu segredo de santidade, que a gente pode reduzir numa frase única. Por que Carlos foi santo? Porque foi católico de verdade. Maravilha. Só isso. Quer ser santo? Seja católico. Não inventa coisa. Seja católico. A receita já é antiga, já. Não é novidade para ninguém. É novidade a missa? Não. É novidade pegar o texto e rezar todo dia? Não. O problema é que nós não fazemos. Ele fez de forma muito simples e muito fiel. Muito fiel. É essa a questão. É que nós começamos as coisas e não terminamos. Ou quando fazemos, só fazemos quando queremos tirar proveito ou interesse. O grande problema nosso, muitas vezes, é que nós queremos sempre barganhar com Deus as coisas. Ó, Senhor, eu dou, o Senhor me der. E não é isso. Com Deus existe uma coisinha chamada gratuidade. Porque Deus te deu tudo e você está sempre querendo cobrar de Deus alguma coisa. Tá? Então, a receita qual é? Seja católico, meu querido. Porque você vai acolher a santidade dentro de um projeto que é divino na Terra, que é a igreja, que é a doutrina. A igreja não foi fundada por qualquer um, foi o próprio Cristo. É a vontade de Deus. Então, como que eu me torno santo? Nessa igreja. Nessa igreja. Tá? E não é só para e não é só para quando for casar, quando for ordenado, quando eu fazer meus votos para perpétuo, não é para hoje, não é, padre? Meu filho, é para agora. É para agora, né? Porque aí vem daquela famosa frase, né? Felicidade não é fim, gente, é meio. A gente tem que parar com essa ideia de que eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, quando eu tiver não sei o quê, quando. A felicidade não é fim, é meio. Então, quando que eu tenho que ser feliz? Hoje. Quando que eu tenho que amar? Hoje. Quando que eu tenho que ser santo? Hoje, agora. Ou melhor ainda, nem hoje, é agora. Porque a única coisa que eu tenho de concreto é o agora. Daqui a 20 minutos eu não sei. Então, agora eu tenho que ser santo, agora eu tenho que ser católico, agora eu tenho que amar, agora eu tenho que ser feliz, agora eu tenho que transcender, agora eu tenho que eliminar o orgulho. É agora. Porque passado não conta mais, já foi. O que você fez ontem, se foi produtivo, repercute hoje. Se não, também já virou passado. Morreu ali mesmo. E Carlos vivia esse agora de forma muito pé no chão, muito, muito consciente. Muito consciente como jovem, como adolescente, muito consciente, sem... Né? Você pega a biblioteca do Carlos, que eu vi, você pega uns calhamaços de uns livros dessa grossura de ciência da computação, de doutorado, desse povo que está fazendo doutorado nessa. Eu disse, meu Deus, esse menino lia tudo, sabia tudo. Então, assim, tranquilamente, do jeito que ele lia o livro, isso aí. E a vida dos santos, que Carlos sabia tudo, igual os irmãos. Né? Então, assim, Carlos nunca teve celular. E ele vive numa época em que só se tinha internet, ainda se tinha muita coisa precária, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso em 2006. Olhe lá o Orkut, mas Carlos não usou, não tinha rede social. Carlos não tinha rede social, né? Mas usou a internet. Para fazer essa pesquisa. E olha, imagina o tempo que demorou para terminar essa pesquisa naquele tempo, né? Era nas férias, quando estava nas férias, quando eles iam aqui para a praia, todo ano eles vão à praia, e ele tirava sempre um momento ali
na beira do mar, tá lá o computador. Né? O que Carlos tanto faz no computador? Tanto que o computador do Carlos foi a primeira coisa que foi aprendida pela postulação, pelo Vaticano, para fazer a varredura, se tinha alguma coisa que desabonava. E nada, meu filho. Carlos foi íntegro, puro, puro. Maravilha. Né? Agora vamos, se a gente fosse medir a santidade nossa, do jovem, vamos incluir todo mundo pelo que eles veem, computador e celular. Não aprender, para medir a santidade de todo mundo pelo celular ou pelo computador, que eles, os sites. Meu filho do céu, olha, vai ser complicado no tribunal. Ou então, assim, se alguém roubar o nosso celular, falando de jovem, o ladrão ele vai se converter ou ele vai piorar? Olhando nossas conversas, olhando o que a gente acessa. Mas é bem assim mesmo, ou seja, a santidade ela é algo tão pleno na pessoa que ele transcende no seu ser, naquilo que ele faz. É o que nós chamamos de testemunho. É o que depois as pessoas, no dia que Carlos morreu, a família, Sim. Dona Antônia, ficou impressionada com a quantidade de pessoas que vinham de todos os lugares de Milão. Ela não tinha noção que o filho era tão conhecido, porque eles são de uma família muito reservada, uma família muito privada, tanto é que todo mundo pergunta, Carlos tem pai? Tem. Mas se você chamar o André para dar uma entrevista ou para falar em público, ele diz não. Ele diz não para você na hora e ele se reserva. A única pessoa que fala é a Dona Antônia, em nome da família, pela família, mas André nem foto, ele já está com paura, porque no dia da beatificação, no dia nas missas, tiram foto, porque não gosta de aparecer, e nem as crianças. Até para preservar, porque as pessoas, eles têm a vida deles, as crianças têm as vidas delas, o pessoal diz, pai das crianças, imagine, os irmãos do carro, o pessoal quer tocar, as pessoas não entendem, há um assédio, uma coisa muito, muito maluca das pessoas. Eles têm a vida deles, eles têm que seguir o caminho deles, mas lógico que o irmão hoje é o carisma, né? A família vive o carisma do filho, sem sombra de dúvida. Mas eu não posso querer que as pessoas se exponham porque eu quero tocar, porque eu quero ver. O povo, meu Deus do céu. Nosso povo principalmente brasileiro. Menino do céu, olha. Brasileiro só vê tocando, né? Já Sim. prestou que brasileiro que eu falo assim, deixa eu ver. Né? É Então, muito assim, engraçado. eles têm a vida deles. O irmão inspira, o filho sim, mas eles têm a vida deles. E agora, cara é da igreja. Cara da igreja. Né? Cara de todos. É o filho que saiu para todos. Né? Então, nesse sentido, a gente percebe que o testemunho é que qualifica aquilo que foi acolhido, no caso, a santidade. Porque veio gente de todo lugar e depois foi se juntando, montando quebra-cabeça, que Carlos juntava os trocadinhos, pegava a mesada daqui, o dinheiro de um, dinheiro de outro, para ajudar os pobres lá da rua, para levar lá na obra social dos franciscanos. Mama me levava, porque pegou o seu cobertor e levou para outro ali, entendeu? E a simpatia, porque o cara era muito, muito belo, muito bonito, e onde passava chamava atenção, porque ele tinha um estilo próprio, ele tinha uma beleza física própria, mas a santidade era a beleza que transcendia nessa beleza física. O cara foi muito completo, né? E todo mundo se encantava e via, porque ele era muito Maravilha. gentil, muito fino, muito educado, extremamente. O cara tinha uma característica muito que, talvez olhando assim para ele, as pessoas não entendiam, ele era cômico. O cara gostava de uma risada, de uma piada, de uma, sabe, de chegar e de alegrar o momento, a situação, as coisas. Então, isso é próprio de quem é pleno, de quem está bem consigo mesmo. Porque quem não está bem consigo mesmo, quando está com raiva, faz o ambiente todo ficar pesado. Quando não está bem, descarrega do primeiro que encontra pela frente. Carlos não, o cara descarregava, porque ele tinha sempre uma palavra para dizer para quem estava com problema, ou quando a italianada começava a brigar, ele entrava tranquilamente, de repente já estava todo mundo. Então, assim, são coisas que depois vão sendo Era o ambiente, notadas. né? Ele tinha uma leveza. O cara tinha uma leveza. Uma leveza, fala. A Luana, a avó, conversa com ela, todo dia descobre coisas do cara. Então, ela era leve, equilibrada. A expressão italiana que eles dizem é parco. Carlos era parco. Ele era equilibradíssimo, equilibradíssimo.
né? Ele sabia a hora de entrar, a hora de sair, a hora de chegar. Ele era aquela parabólica que estava ligada com o céu e com a terra ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, ele fazia esse movimento de ir, mas ele não saía daqui. Porque ele trazia o céu para cá, mas ao mesmo tempo ele estava lá. É uma coisa meio assim, né? É tanto que a avó diz assim que quando ela viu o Carlos, eu pensava que Carlos ia ser uma... Eu pensava que comigo, a Luana me dizendo, que Carlos vai Sim. ser uma coisa muito importante na igreja, ou um papa, ou um bispo, ou um grande padre, não sei o quê. Assim, a Luana, realmente você tinha razão, ela Carlos vai ser uma grande coisa na igreja, mas eu não sabia que era santo, né? É o melhor. Que é o melhor. Pois é, realmente, Luana. Carlos se tornou algo muito grande para a igreja e para o mundo. Ela, pois é. Mas eu pensava que ele ia ser grande naquele sentido que eu compreendo, vai ser um grande papa, né? Que talvez tivesse vocação para. Mas hoje eu vejo que Carlos não tinha vocação para isso, não, para ser padre, não, porque ele já era pleno, completo de Deus, era uma coisa assim que transcendia no olhar, no jeito de ser. Né? Carlos era apaixonado, o temperamento do Carlos era apaixonado, tá, gente? Carlos não era sanguíneo, não. Uhum. Se bem que predomina muito o temperamento sanguíneo entre os adolescentes, entre os italianos, Uhum. mas Carlos era apaixonado. Tem esse temperamento apaixonado. Como da mãe, Carlos é a mãe. Carlos é a mãe, apaixonado. Aquela pessoa que se entrega e que faz, que é comedido, que é prudente. É o temperamento de Jesus, segundo Augusto Cury. Ah, Jesus era apaixonado, é um tipo de temperamento. Lógico, nós temos um pouco de tudo, mas um predomina, né? Mas um predomina. os apóstolos, quando foram, antes de começarem a pregar, o nosso Senhor, ele teve um tempo com ele, no caso, o Evangelho diz o seguinte, que antes deles saírem para pregar, eles tiveram um momento para rezar, estar com ele, estar com Jesus. Ou seja, antes, o apostolado fecundo, ele só inicia a partir do encontro com Cristo, né? Um encontro verdadeiro. E na vida de Carlo Acutis, o apostolado dele era tão fecundo justamente por essa vida com Cristo, uma vida eucarística, não é mesmo, padre? Eucarístico, exatamente. Como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Se eu falar, é fofoca. Aliás, fofoqueiro é o que mais tem no mundo, né? Então, assim, como que eu vou... Pois eu estou te conhecendo hoje. Eu tenho autoridade para dizer alguma coisa de você? Absolutamente não tenho, nem posso, porque eu não lhe conheço. É como a igreja, eu só posso amar o que eu conheço. Se eu não fizer primeiro uma experiência com Deus, como que eu vou levar a Deus ou falar de Deus ou viver aquilo que Deus quer que eu viva? Se eu não fiz a experiência com ele primeiro. Então Jesus chamou os 12, vem aqui, e chamou as 12 piores espécies que tiram a face da terra, porque não era fácil. Chamou daquela multidão de discípulos, escolhe 12, vem para cá, venham. E Jesus permite esses 12 a fazer com ele uma profunda experiência de amor. Eles entenderam no primeiro momento? Claro que não. Judas traiu, Pedro negou, né? Sabe quem que compreendeu primeiro tudo e viveu plenamente essa relação com Jesus no sentido de compreender? João, que tinha 14 anos, que era o Que caçula do bonito. grupo, que era o caçula do grupo. É O tanto discípulo que amado. João se sentia o privilegiado de dizer que ele mesmo disse que ele era o discípulo amado. Por quê? Porque Jesus amava ele mais do que os outros? Não. Porque ele fez uma experiência tão profunda de amor com Jesus que se sentia único. É assim que devemos nos sentir quando fazemos uma Que experiência maravilha. profunda com Deus. Nos sentimos único, porque Deus te ama de forma única. Não é como nós que dizem assim, eu amo todo mundo. Ou mentira, absurdo. Imagina, amo todo mundo. Não existe isso, amar todo mundo. Só Deus amou. Mas nesse amar, cada um de forma única, porque você é único, eu sou único. Deus não me ama como te amo. Porque eu sou o Fábio. Você é o Davi não. Mateus. Mateus, dom de Deus. Entendeu? Então, assim, somos únicos. E Deus nos ama de forma. E João compreendeu isso muito rápido. Então, ele se sentia único. Coisa que os outros não conseguiram fazer essa experiência tão rápido. Precisou Jesus passar para depois compreender. Aí cada um deu a sua vida. Quando compreenderam esse amor único. Pedro, Paulo. E algo comum Cada um. entre o jovem João e o jovem Carla Acutis
é que Nosso Senhor, ele ofereceu a sua mãe para ele, né? E Carlos Acutis também viveu profundamente essa devoção mariana, né? Um bom católico é mariano. Ele... Sim, é aquilo que eu falei para você. Aí vem um outro ponto da espiritualidade do Carlos. Nós temos aí a Eucaristia e o Santo Terço. E os sacramentos. São três. Gente, são coisas católicas, isso não são coisas protestantes, não, são coisas católicas. Tá? O meu amor por Nossa Senhora me faz dizer que ela é a única mulher da minha vida. Maravilha. Né? Então, assim, é uma plenitude, uma transcendência tão grande, é a única mulher da minha vida. E quando ele fala isso, a única mulher da sua vida, é porque Carla estava no céu. Mas quem estava aqui não conseguia entender por que ela é a única mulher da sua vida. Porque com certeza as meninas deram em cima do Carlos. E Carlos, de uma forma muito solene, sabe muito bem sair de tudo isso. Não, não, eu já tenho. A única mulher da minha vida é Nossa Senhora. Maravilha. Lógico, aos olhos dos céticos, quem não tem fé, quem não vive a fé, o que esse menino está dizendo? Né? Ou seja, a relação de Carlos com Nossa Senhora era uma coisa já tão normal, tão vivida, que Nossa Senhora se tornou única, ele não precisava mais de nada. Tá? Então, assim, era um adolescente que vivia no céu e na terra ao mesmo tempo. O cara era assim, acho que a vida do cara era assim. Ele vivia no céu e na terra. Ele dava uns pulinhos lá, depois, opa, deixa eu chegar aqui de novo. Então ele fazia isso, né? Os santos têm dessas coisas, né? Não se anulam, porque se anular, se você anular a sua humanidade, você não é santo, filho. Porque é nessa humanidade que você está vivendo ela. Até chegar à transcendência, né? Até chegar à transcendência. É isso que é importante. E ele soube fazer isso muito tranquilo. À medida que conhecemos mais a Cristo, está nós mesmos, né, Padre? Ele soube bem isso. Ó, é uma configuração que nós deveríamos, né? Porque quando São Paulo é o que diz, né? Eu já não sou eu mais que vivo, mas é ele que vive em mim. Meu amigo, se nós formos fazer um balanço hoje dos católicos ou dos cristãos, tentar achar alguma configuração vai ser difícil. Aí vem Carlos num momento como esse, num tempo como esse, nesses tempos, porque Deus usa das pessoas no sentido positivo, se utiliza e mostra, né, que é possível. Não existe uma época para ser santo. Eu posso ser santo hoje, agora, em 2020, no meio da pandemia. De repente surgirão muitos santos nesse ano, espero, né, no sentido de que a pandemia fez o povo acolher a santidade, mas para dizer que e justamente esse ano o Carlos vai ser beatificado, né? No ano que nós estamos usando aquilo que ele mais usou, a internet. Verdade. Né? Então, assim, tudo e um jovem de 15 anos que de repente morre de uma leucemia fulminante que não tinha nem tratamento em 2006 e que 2 anos depois já tinha tratamento e cura praticamente. Como explicar? Então, né? Então, assim, Carlos se sente mal no domingo, interna na terça e 3 dias depois já estava morto. Então. Padre deixa um testamento, é, Padre? Oi? Ele deixa um certo testamento, é um vídeo de despedida? Como se fosse uma profecia da própria morte? Meses antes de morrer. Meses antes de morrer, ele fez um vídeo e deixou gravado no computador. Inclusive, esse vídeo já rodou o mundo todo quando ele fala sono destinato a morire. Sono destinato a morire. Aí faz assim, sono destinato a morire. Mas tem um pedacinho antes, né? Ele dizia, quando eu chegar a 70 quilos, sono destinato a morire. E quando Carlos morreu com 70 quilos. Né? Nossa. E a mãe que sonhou, porque ninguém sabia desse vídeo. Dona Antônia que sonhou com o Carlos, e no sonho o Carlos dizia, mama, o testamento. Mas que testamento, né? E conversava com a avó, mas, vamos procurar, fuçar as coisas dele. Vamos achar no computador. Né? Aí acharam um disquete, na época disquetezinho. Aí acharam esse vídeo do Carlos. Esse era o testamento dele. Ou seja, meses antes, 2, 3 meses antes, ele fez o vídeo. Né? E de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque os santos não tinham medo de morrer, menino. Como São Francisco. Aliás, São Francisco era o santo de devoção do Carlos número 1.
São Francisco era a grande inspiração de Carlos, né? São Francisco chamava a morte de irmã Irmão. morte, né? Então, Carlos também, com certeza, na hora de morrer, irmã morte, né? No sentido de dialogar com as coisas, não fugir. E o nosso povo de hoje pode vir falar em morte. Ai, fala, bate na madeira. Bater a madeira na sua cabeça, meu filho, porque olha, morrer você vai, né? Então, assim, como nós fugimos. O grande problema do homem de hoje sem fé, do homem relativista de hoje, é que ele sofre porque a única coisa que faz o homem realmente sofrer é a morte. Porque ele não tem domínio sobre ela. Tudo aquilo que nós não dominamos, nós sofremos, porque nós queremos ter domínio sobre tudo. Nós queremos ter domínio sobre o outro, nós queremos ter domínio sobre a vida do outro, nós queremos ter domínio sobre o país, nós queremos ter domínio sobre a cidade. Mas a morte ninguém domina. Essa é a grande frustração do ser humano. Então, meu querido, já que você não domina, conversa com ela, bate o papo com ela todo dia. Que é a melhor coisa que você pode fazer, é dialogar com ela. Por isso que os santos já faziam os exercícios da boa morte, né? Hoje nós fazemos exercício para não morrer, né? É igual o povo, alguns malucos dos Estados Unidos que estão se congelando. Mas, meu Deus, é muito vazio concentrado numa pessoa só, né? Então a gente faz exercícios para se eternizar. Como que é isso? Né? Falta de fé. Eu pensei que se para se eternizar era ser santo para ir para o céu, né? Mas aí Não, ele está inventando outra receita. porque o homem, hoje, as pessoas vivem muito de forma imanente, eles querem se eternizar no tempo. Por quê? Porque a única coisa de concreto que eu tenho, embora não sou dono dela, né, é a existência. É a consciência de que eu existo. Por exemplo, o Mateus sabe que é Mateus, eu sei quem eu sou. O cachorro sabe quem ele é. Porque eu sou o único ser que tenho consciência da própria consciência. Porém, essa consciência que eu tenho de mim mesmo, quando se depara com a realidade de que é finita, não a consciência, mas o que acolhe a consciência, que é o corpo, né? Porque eu sou no corpo também. Então eu quero eternizar isso aqui numa tentativa de que eu sou, a minha consciência é o corpo. E não é. O espírito transcende, meu querido. Né? Aí eu quero ter a consciência aprisionada no corpo, sempre. Aí eu quero retardar o processo de morte, de envelhecimento, de não sei o quê. Tem um ditado que a turma usa muito, inclusive os jovens: aceita que dói menos. Quanto mais você brigar, mais vai doer. Igual a senhora que eu encontrei uma vez. Ai, padre, não aguento. Dói aqui, não sei mais o que eu fazer. Me doei reclamando que doía tudo estava doendo. Olha, eu tenho uma solução. Ai, padre, fala que eu não aguento mais. Morrer. Quando a senhora morrer, a senhora não vai sentir mais nada, nenhuma dor. Ah, não, então já estou boa. Ou seja, quando você foca na dor, ela vai doer mais. Quando você não foca, está doendo, mas você não está sentindo tanto. Né? Então, isso é dialogar com a dor. Isso é inerente à condição humana. Eu tenho que dialogar com as minhas dores, sejam elas existenciais, sejam elas físicas. Agora, se eu parar nela, simplesmente nela, ela vai doer absurdamente, ao ponto de eu querer desistir. Né? Aí, quando eu falei para ela que só não se preocupe, que defunto não tem dor, aí a mulher assustou. Ah, não. Eu quero continuar viva com essa dor mesmo. Ah, então conversa com ela, minha querida, da melhor forma. Né? Então, por isso que é esse ditado: aceita que dói menos. O Carlos ele soube viver bem essa questão do sofrimento, da dor, nos últimos momentos da vida, e até soube oferecer, né, pelo Santo Padre, pela igreja, e sempre ficou preocupado com os outros preocupados com ele, e ele preocupado com o outro. Ah, como é que você tá, pai? Como é que você tá, mãe? A preocupação dele era com os outros e não com a própria dor. Sim. Acho lindo isso. Sim. Nos 3 dias que ele ficou internado, ficou a mãe e a avó o tempo todo com ele. Né? Dormindo, etc. Porque ele nem se movimentava mais, nem conseguia isso, não. A doença, os médicos falam que realmente era uma doença que causava dores
terríveis, porque você imagina um derrame completo em todas as tuas veias, porque Carlos depois transpirou sangue quando morre, né? E quando toda vida que o médico entrava, Carlos está assistindo, não. Tem gente que está sofrendo mais do que eu, olha o papo, né? Então, assim, no leito de dor, ainda consegue transcender pensando no outro. Ou seja, a minha dor é pequena. Por quê que Carlos fez? Porque ele já entendia que a morada não é aqui. A morada eterna não é aqui. E aquele momento é apenas um momento, como qualquer um outro da nossa vida, que vai passar. Vou me desesperar? Não. Eu vou acolher o momento que é chegado com a morte. É maturidade demais, é maturidade de fé demais, é estar em Deus demais para ter esse acolhimento, menino, da dor, do sofrimento, não como algo que vai parar ali em você, mas porque Carlos estava no céu. E a gente só está aqui. Ninguém mais pensa no céu. Aliás, tem correntes por aí dizendo que nem existe inferno, nem céu, nem purgatório, nem mais nada. É tudo aqui. E católico acreditando nisso ainda. Aí, meu filho, aí a dor vai ser grande. Aí a dor vai ser grande. Né? E ele também foi muito devoto de Nossa Senhora de Lourdes, foi padre. Eu soube de Fátima, que tem até uma exposição sobre ele em Fátima, não sei se ainda está. Mas em Tá? Lourdes também. São as duas mensagens fortes para o Carlos. Tá? Sim. É a mensagem de Fátima, pelo conteúdo doutrinário. A mensagem de Fátima é doutrina, é a igreja, é doutrina pura. Por isso que muita gente não abraça hoje, porque tem medo da doutrina. Aí fica nessa coisinha assim, sabe? Água com açúcar. E para Carlos, não. É uma mensagem, é tanto que os pastorinhos são meus melhores amigos. Os melhores amigos do Carlos eram os pastorinhos de Fátima. Foi a Lisboa, foi a Fátima várias vezes, porque a mensagem de Fátima era impactante para o Carlos, era forte para o Carlos, dizia muito para ele naquilo que é substrato doutrinário. Como também Lourdes, Santa Bernadette, era, né? Carlos era muito vizinho a esses jovens que acolhiam plenamente esse mistério de forma coerente com a igreja. Não contra a igreja, mas acolher da igreja. Por quê? Porque a santidade está na igreja. Você não vai ver, você não vai ver santo em outras igrejas. Até porque eles veem a santidade de outra forma. Né? Mas só nós temos santos. Por quê? Porque só Deus é santo? Sim, só Deus é santo. Santo 3 vezes ainda. Santo, santo. Por isso que eu canto santo, santo, santo. Mas a santidade de Deus transbordou para todo mundo. Ó, dá para você viver também, filho. Vem, senão Deus não teria criado menino. Deus não precisa da gente. Deus não ama ninguém. Deus ama Ele mesmo. Deus só ama Ele mesmo. Deus precisa do teu amor, Mateus, para ser Ele? Não. Eu que preciso do amor dele. Então, numa decisão de pleno amor, Deus transborda. Deus transborda. Deus não precisa da gente, não. Deus só ama Ele mesmo. Mas Ele quis amar. Foi uma decisão dele. E como? Criando. A humanidade entendeu? Não. Aí ele manda o filho dele, a humanidade entendeu? Não. Aí está aí muitas pessoas mostrando pela própria vida um caminho de santidade. O povo está entendendo? Não. É por isso que nós temos os santos. Cada momento surge um aí para dizer, ó, acorda aí, gente. Né? Ligar o sinalzinho. Mas mesmo Padre, assim as pessoas não conseguem. sim. Impressionante o ser humano. O que eu acho muito interessante também, se eu falou brevemente agora há pouco, que quando, assim que ele faleceu, aí muitas pessoas foram participando, indo ao encontro Velório. do corpo Velório. dele, velório. Uhum. Sim. E o que eu acho muito interessante é o seguinte, é que com cada pessoa ele tinha uma história particular. Ele não era aquela pessoa que, vou pregar a palavra de Deus e sair com o microfone e falando para o público de modo geral. Não, ele tinha uma história com cada um, não é? Sim, porque é aquilo que eu te falei antes. A experiência do divino, ela é única. É como Jesus teve com cada um. Existe aquilo que é universal. O amor é universal. A forma de amar é singular.
Por quê? Porque o Mateus é de um jeito, eu sou de outro. E eu tenho que ir ao encontro do outro, não para mudar o outro ou formatá-lo como eu penso ou como eu gostaria que ele fosse, mas como ele é. Como ele é. Né? Então, é nesse sentido que Carlos sabia como falar com cada um e o que dizer com cada um. Né? Por quê? Porque justamente não era só por causa da santidade, mas era porque era algo natural também da humanidade dele, da formação, do temperamento, do jeito de ser, que se casa, que se conjuga com a santidade que ele acolhe. Que maravilha. Padre, como está acabando o nosso tempo, o senhor pode dar uma mensagem final para a gente Posso? e incentivando a conhecer mais nosso amigo, rezar para que seja breve logo para a canonização e eu já estou ansioso para o dia 10, já para a beatificação. E em seguida, eu já peço que o Senhor nos abençoe para salvar essa live e já que está acabando o tempinho já, tá bem? Okay. Eu agradeço em nome do Centro de São José e rezo pelo Senhor e coloco também nas intenções a família do Carlo Acutis para que esse apostolado seja sempre mais fecundo da associação. Tudo bem, daqui a pouco eu estou aí de volta, meu filho, no Brasil. Estou quase arrumando as malas já. Né? Muito bem. O que eu diria como mensagem final? Seja católico. De verdade, não de mentira. Não seja o católico light nem diet. E como o Carlos dizia, não perca a originalidade, porque todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Ou seja, não nos deixemos adulterar por aquilo que o mundo, ou seja lá o que for, tenta jogar para a gente de forma inversa dos valores. Mas procuremos manter a nossa originalidade naquilo que nós somos criados. Nós somos criados. E nós somos criados para quê, meu filho? Bem simples. Para o amor. Tudo se reduz nisso. Mas não é esse amor de telenovela, não. Não é esse amor. É o amor esse que o Carlos expressou, que é capaz de sair de si mesmo. Então, acolham, se amem, porque nisso se faz os santos. Tá bom? Tá bem. Nos abençoe agora. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso venerável Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre você, Mateus, sobre todos aí, permaneça para sempre. Amém. E venerável Carlo Acutis, rogai por nós. Muito obrigado, Padre. Tchau, tchau. Tchau, meu Encerrar querido. Tudo de bom.